Meus irmãos, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre o artigo 6 do Catecismo da Igreja Católica. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ou seja, a ascensão do Senhor. E como nós falamos, claro, falar da ascensão de Jesus é falar da expressão da sua ressurreição, da realidade que ele vive após a sua ressurreição. E tivemos a oportunidade em poder falar da ressurreição, de Jesus, como se deu esta ressurreição. Depois falamos dos impactos e resultados, ou seja, poderíamos dizer, consequências da ressurreição de Jesus na vida de cada um de nós. E agora nós estamos falando sobre o que acontece quando Jesus sobe aos céus. Todos nós sabemos, ele permanece em torno de 40 dias com os seus discípulos, instruindo-lhes, falando-lhes e aparecendo-lhes, e depois ele sobe aos céus. Depois, uma única aparição registrada após a ascensão de Jesus é justamente a aparição de Jesus a Paulo, na estrada de Damasco, ali na sua conversão. Ou seja, então Jesus, ele até hoje não voltou, tanto que o catecismo usa essa expressão, ele entra na glória irreversivelmente, ou seja, para poder justamente dizer que é uma realidade, ou seja, única. Ele permaneceu com os discípulos, comendo com os discípulos, e estando, convivendo com eles, mas depois ele sobe aos céus, de uma forma, então, entrando na realidade espiritual, para sempre. Claro, nós também estamos vendo como é que se dá essa ascensão. É a última aparição que Jesus faz aos seus discípulos. Logo em seguida, uma outra é registrada na estrada de Damasco, em São Paulo. Depois, claro, o que significa agora essa realidade? A partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai, entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus, é consubstancial ao Pai. Se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificado. O que se entende, então, diz o Catecismo nesse parágrafo 663? Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos e consubstancial ao Pai se sentou corporalmente, depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. Nós temos essa referência, por exemplo, em São João Damasceno, numa obra que ele escreve sobre a fé ortodoxa. É interessante como é que o catecismo ele fala dessa realidade corpórea. Como diz aqui, sentado à direita do Pai, onde entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua glória e de sua carne ser glorificado. Mais uma vez aqui temos uma prova de que essa realidade natural, essa realidade corpórea em Jesus foi glorificada, foi transformada, divinizada, e é isso que ele leva para o céu junto do Pai. A realidade da encarnação, ou seja, da vinda de Jesus ao mundo, é uma realidade que não é qualquer uma, mas é a realidade própria, onde ele leva a nossa humanidade. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem, ou seja, a ele foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. A partir desse momento, os apóstolos se tornaram as testemunhas do reino que não terá fim. Então aqui
Sentar-se à direita do Pai, também segundo aquilo que nós podemos entender em relação à ascensão do Senhor, significa, né, que o tempo de Deus, ou seja, aquela oferta que Deus fez da salvação, agora está proposta e apresentada a toda a humanidade. E quem irá fazer esse trabalho de expansão, né, dessa salvação que nos foi dada pelo sangue de Jesus são os apóstolos. E de fato, até hoje, ou seja, toda a pregação que nós acompanhamos dos discípulos, né, a formação das primeiras comunidades cristãs, nos fazem então acreditar que essa realidade do reino de Deus, ela se expande e, portanto, né, de fato, ela é aquela que está presente até hoje. Então, a ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, donde voltará, mas que até lá o esconde aos olhos, né, dos homens. Ou seja, nós encontramos isso, por exemplo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, né, versículo 3. Então, interessante. Se nós quisermos pensar o que significa a ascensão de Jesus, é justamente pensar nesse conceito. A entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus. Ou seja, antes nós não tínhamos plenamente esse domínio da nossa humanidade. Éramos a expressão da imagem e da semelhança de Deus. Com Jesus, a nossa humanidade, então, plenamente, ela é assumida por esse caráter divino. E daí, então, nós somos, né, expressão plena da imagem e semelhança de Deus, da presença, né, da realidade divina em cada um de nós. Jesus Cristo, cabeça da igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente, né, com Ele. Então, olha só, Jesus Cristo nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Jesus, ele vai antes de nós. Ele na sua humanidade, ele com essa realidade que ele vive da carne assumida na encarnação, nos dá a esperança de que esta nossa vida dará continuidade na realidade espiritual junto de Deus, lá no céu. Então isso é uma mensagem de esperança, né, para todos nós, né? Uma mensagem que realmente nos ajuda a poder compreender tudo aquilo que diz respeito realmente a tudo isso, né? Tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Olha só, ele nos garante a efusão do Espírito Santo. Jesus nos manda do céu o Espírito Santo e, claro, esse Espírito Santo é aquele que nos faz rezar, o Espírito Santo é aquele que nos inspira a conhecer a realidade, né, da presença de Deus, o Espírito Santo é aquele que nos santifica, ou seja, nos mostra justamente essa realidade divina que está presente em cada um de nós, graças à ressurreição de Jesus e à elevação dessa nossa humanidade para ser glorificada com a humanidade, né, de Jesus, que ele leva, né, para junto de Deus. E dessa forma, então, nós temos tudo isso. Agora, ao falarmos de ascensão, né, de Jesus, Jesus que sobe aos céus, ele não volta, né, como falávamos antes, ou seja, ele estará com os discípulos, comendo com os discípulos, convivendo com os discípulos, depois ele aparece, né, a Paulo, mas depois disso nós não temos mais nenhum tipo de registro ou evento que possa ter nos mostrado que Jesus voltou, né, da forma como nós encontramos descritos nos evangelhos.
E o que acontece então? Ele voltará. E como se dará então essa volta? Se dará uma volta, né, na glória. É importante essa expressão, né? Ele voltará na glória. E a partir daí nós entramos no artigo 7, né, do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Né? Então o que acontece, meus irmãos e irmãs? Diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 668. Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 9. A ascensão de Cristo ao céu significa sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor, possui todo o poder nos céus e na terra, está acima de toda autoridade, poder, potestade, soberania, pois o Pai tudo submeteu a seus pés. Então, ou seja, a ascensão de Cristo significa a sua participação em sua humanidade, no poder e na autoridade do próprio Deus. Jesus Cristo é Senhor. Portanto, ele possui, né, toda a autoridade, todo o poder, né, junto de Deus lá no céu. Como Senhor, Cristo é também a cabeça da igreja, que é seu corpo. Elevado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra em sua igreja. Então, olha só, Jesus sobe para o céu, né? Lá ele está à direita de Deus Pai, com a nossa humanidade, recebe, vamos dizer assim, né, todo o poder, tudo aquilo que é de Deus em sua humanidade glorificada, ele retorna, ao Pai e a partir daí, então, na terra ele permanece presente por meio da sua igreja. Então isso aqui é muito importante para nós entendermos do ponto de vista eclesial tudo aquilo que é a realidade divina da igreja, a importância da igreja, a seriedade da igreja, a autoridade da igreja. Então, como Senhor, Cristo é também cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, desde a ascensão, diz o parágrafo 670, o desígnio de Deus entrou em sua consumação. Nós já estamos na última hora. Portanto, era o final do mundo, já chegou para nós, e a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada e, de certo modo, já está antecipada nesta terra, pois já na terra a igreja se reveste de verdadeira santidade, embora imperfeita. O reino de Cristo já se manifesta na sua presença pelos sinais milagrosos que acompanham seu anúncio pela igreja. Então, nessa parte do Catecismo da Igreja Católica, percebemos que na ascensão de Jesus temos a ida de Jesus para os céus, mas, mesmo do céu, ele permanece presente aqui conosco na igreja, ou seja, a igreja é o seu corpo, Cristo é a cabeça da igreja, então ele está presente nela. À espera de que tudo lhe seja submetido, ou seja, já presente em sua igreja, o reino de Cristo ainda não está consumado com poder e grande glória. Pelo advento do rei na terra, esse reino é ainda atacado pelos poderes maus, embora estes já tenham sido vencidos em suas bases pela Páscoa de Cristo. Enquanto tudo não for submetido a ele, enquanto não houver novos céus e nova terra nos quais habita a justiça, a igreja peregrina leva consigo em seus sacramentos, em suas instituições que pertencem à idade presente, a figura deste mundo que passa, e ela mesma vive entre as suas criaturas que gemem e sofrem como que dores de parto até o presente e aguardam a manifestação dos filhos de Deus. Por este motivo, os cristãos oram, sobretudo,
na Eucaristia para apressar a volta de Cristo, dizendo-lhe: vem, Senhor. Ou seja, a igreja, ela está presente no mundo, ela é a continuação da presença, né, de Cristo, ou seja, na igreja nós temos a antecipação dessas realidades divinas que podemos experimentar aqui por meio dos sacramentos da igreja, né? Mas é claro, a igreja também traz as marcas deste mundo, né? Traz as marcas da humanidade. E por isso, então, haverá um momento em que tudo deve ser o quê? Submetido, né, ao poder de Deus. O mal, por exemplo, ele foi atacado nas suas bases, como diz o catecismo, pela ressurreição de Jesus, mas ainda está presente, como diz o catecismo, né? O mal, ele ainda ataca, né? Ataca o reino de Deus. E de fato nós percebemos isso. De vez em quando não somos vencidos, mas somos atacados constantemente, né? E não somos vencidos pelo próprio fato desse poder que na ressurreição de Jesus acompanhamos e que acabou eliminando, né, vamos dizer assim, vencendo o mal nas suas bases, né? Cristo afirmou antes da sua ascensão que ainda não chegara o momento do estabelecimento glorioso do reino messiânico esperado por Israel, que deveria trazer a todos os homens, segundo os profetas, a ordem definitiva da justiça, do amor e da paz. O tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho, mas é também um tempo ainda marcado pela tristeza e pela provação do mal, que não poupa a igreja e inaugura os combates dos últimos dias. É um tempo de expectativa e de vigília. Então significa dizer que a igreja, sendo essa continuação da presença de Cristo entre nós, ainda continua, né, portanto, sendo, vamos dizer assim, atacada, ela, né, continua sendo comprometida, mas devemos estar sempre vigilantes, né? Tem um tempo de expectativa e de vigília, e como fala o Catecismo da Igreja Católica, né? A partir da ascensão, o advento de Cristo na glória é iminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Este acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejam retidos, entre aspas, tanto ele como a provação final que há de precedê-lo, né? Inclusive temos um texto da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 13 a 12. Portanto, nós estamos percebendo, meus irmãos e irmãs, que temos um tempo, né, que ainda vivemos, né, com a presença de Cristo por meio da igreja. Nós já, vamos dizer, já degustamos, recebemos as antecipações, as primícias desta realidade divina, dessa realidade espiritual e, portanto, é claro, consciente de que o mal pode abalar as nossas bases, mas não nos pode vencer. Ele pode vencer-nos se nós quisermos, mas estamos que protegidos graças àquilo que Jesus viveu na sua ressurreição e depois vamos dizer assim, assumindo, né, a nossa humanidade, ele leva a nossa humanidade para junto do Pai. Então temos garantido essa vocação, né, para sermos vitoriosos, para não deixarmos vencer, não deixarmos tocar, né, pelo mal e assim sermos fracassados. Portanto, meus irmãos e irmãs, no programa de hoje falamos sobre a ascensão, né, do Senhor, o artigo 6 do Catecismo da Igreja Católica. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Este programa é feito para você, né, sempre em caráter catequético, formativo, teológico, pastoral, e diz respeito a questões
da nossa fé. Também você pode nos ajudar sempre a fazer com que esse programa continue fazendo parte da nossa família Nazaré. Seja membro da nossa família Nazaré e assim você estará contribuindo para a comunicação sempre a serviço da vida. Você pode se tornar um membro da família Nazaré aí ligando para este número que está aparecendo na sua tela e assim você fará parte dessa grande família que de fato ajuda a poder levar o Evangelho sempre e cada vez mais longe aonde ele precisa chegar. Você também pode nos ajudar a produzir esse programa, mandando sempre suas sugestões, né, suas observações, para que dessa forma a gente possa sempre, né, elaborar um programa que sirva para a sua formação e para a sua vida de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando mais um programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Estamos sempre falando sobre temas que dizem respeito à nossa vida de fé, à profissão de fé e estamos ali também fazendo uma reflexão em tudo aquilo que diz respeito à ressurreição de Jesus e à nossa própria ressurreição. Nós hoje iremos falar do artigo 6 do Catecismo da Igreja Católica, que também é o artigo da nossa profissão de fé, em que nós dizemos: Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Todos nós sabemos, depois que tivemos a oportunidade em poder falar da ressurreição de Jesus, ou seja, como se deu a ressurreição de Jesus, como nós podemos entender a ressurreição de Jesus em todos os textos que tanto João e os sinóticos trazem para todos nós. Depois nós falamos como é que a nossa ressurreição pode ser também refletida, como ela pode ser pensada a partir da ressurreição de Jesus. Falamos daquilo que diz respeito ao próprio artigo também, o artigo 11 da profissão de fé, creio na ressurreição da carne. E agora nós iremos voltar falando então sobre o artigo 6, ou seja, Jesus que sobe aos céus. O que significa, portanto, a ascensão do Senhor, segundo o Catecismo da Igreja Católica? É importante sempre nós considerarmos que, se quisermos nos aprofundar naquilo que diz respeito à nossa vida de fé, devemos sempre olhar para o Catecismo da Igreja Católica. E, claro, nós temos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ali está a base, o fundamento de tudo aquilo que depois, ao longo da tradição, nós vamos acompanhando. Então, dessa forma, nós então podemos dizer o que significa Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Lá no parágrafo 659 do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo diz: E o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. O corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais de que desfruta a partir de agora o seu corpo em caráter permanente. Olha só então já essa expressão muito interessante do Catecismo da Igreja Católica, ou seja, o corpo de Cristo foi glorificado desde o instante da sua ressurreição. Ou seja, ele foi glorificado. O que significa dizer essa expressão, ele foi glorificado? Ou seja, ele já está no plano espiritual. Quando nós falamos sobre a ressurreição da carne, nós tivemos a oportunidade de poder desenvolver esse conceito de morte, ou seja, o que é a morte? A morte, ela é a separação da alma e do corpo, ou seja, o corpo agora, por exemplo, esse que está aqui, Padre André falando para vocês. Então aqui eu tenho a composição do corpo e da alma. Então eu estou no plano físico, ou seja, estou na realidade física da minha existência. Nós aprendemos que, segundo a tradição cristã, portanto, a nossa doutrina católica, haverá um momento em que nós iremos participar plenamente da realidade espiritual, da realidade transcendente da nossa existência, mas para isso é necessário
num primeiro momento, deixar a expressão terrena, né, do corpo para poder deixar que a expressão, vamos dizer assim, transcendente e espiritual da nossa existência, que está na alma, possa ir para junto de Deus. E como é que nós dizemos, então, dessa realidade? Justamente com a expressão glorificamento, ou seja, glorificação. E dessa forma, o corpo de Cristo foi glorificado desde o instante da sua ressurreição. Mas o nosso corpo será glorificado? Nosso corpo será glorificado justamente na ressurreição da carne, como nós falávamos, né? E tivemos a oportunidade de poder falar. Então, dessa forma, né, o corpo de Cristo foi glorificado desde o instante da sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais de que desfruta a partir de agora o seu corpo em caráter, né, permanente. Nós podemos encontrar isso nos textos dos Evangelhos de Lucas, capítulo 24, né, versículo 31, também no texto de João, capítulo 20, versículos 19 e 26. Né? Daqui se explica o fato de que, no primeiro momento, não se reconhece Jesus. Maria Madalena, os discípulos de Emaús, depois os próprios, né, discípulos, por exemplo, na pesca milagrosa, ainda não conseguiam ver que era Jesus de fato. Jesus precisava dizer para ele, sou eu mesmo. Então é claro que no primeiro momento podemos nos perguntar, mas por quê? Eu, por exemplo, vocês já me conhecem, né, onde eu vou por aí, o senhor Padre André da TV Nazaré, ou da paróquia Santa Teresinha. Então olha só, como já vendo a figura, né, já se identifica com a identidade. Mas o que parece ali nas narrações dos textos da ressurreição é que se reconhece a identidade de Jesus, mas tem uma certa dificuldade. E por que essa dificuldade? Justamente porque Jesus agora já está no plano espiritual, porém ele aparece, né, para os seus discípulos da forma como diz o próprio catecismo, como ele quer e da forma como ele quer, porque, né, ele tem justamente poder para isso. Né? Durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instruí-los sobre o reino, sua glória permanece ainda velada sobre os traços de uma humanidade comum. Então, por exemplo, se os discípulos ainda podem ver o Senhor, então significa dizer que, de qualquer forma, essa glória, ela permanece velada sobre os traços da humanidade, né? Como nós podemos identificar, né, por exemplo, nos textos, por exemplo, de Marcos, capítulo 16, versículo 12, Lucas, capítulo 24, versículo 15, né, João, capítulo 20, versículos 14 e 15, e capítulo 21, versículo, então, né, 4. Então, dessa forma, vocês percebem textos espirituais, textos bíblicos abundantes para poder fundamentar aquilo que o próprio catecismo nos fala, expondo sobre essa realidade, esse conteúdo da nossa vida de fé. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu, onde já está desde agora sentado, né, à direita de Deus. É claro, por exemplo, olha só que interessante. Jesus quis ainda permanecer em torno de 40 dias aproximadamente ali com os seus discípulos, justamente instruindo-os sobre o reino de Deus e tantas outras coisas que eles iriam viver. E depois transmitir, claro, a toda a humanidade. Logo em seguida, nós percebemos então que ele, de uma vez por todas, né, ele entra com a sua humanidade na glória divina, ou seja, olha essa expressão, entrada irreversível de sua humanidade na glória divina. Por quê? Nós não temos nenhum relato de que Jesus tenha aparecido da mesma forma como ele esteve após a sua morte e a sua ressurreição com os discípulos. Claro, porque senão teríamos registros e temos as aparições de Nossa Senhora, mas inclusive, nós poderíamos dedicar um programa para poder falar sobre isso,
Ou seja, nós temos então aquilo que diz respeito a essa realidade de Jesus que esteve com os discípulos familiarmente depois da morte e da ressurreição, instruiu os discípulos, mas na última aparição de Jesus, ele sobe aos céus. Ou seja, ele entra com a sua humanidade na realidade da glória divina, que é simbolizada pela nuvem e pelo céu. São dois elementos que dentro da Bíblia nós sempre consideramos como expressão dessa realidade transcendente, dessa realidade do céu e assim por diante. Onde já está desde agora sentado à direita de Deus. Só de modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo, como a um abortivo no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, em uma última aparição que o constitui apóstolo. Logo após, vamos dizer assim, a ascensão de Jesus, o único registro que se tem ainda no Novo Testamento de uma aparição de Jesus foi justamente na estrada de Damasco para o apóstolo Paulo. Dessa forma, então, se concretiza, ou seja, se confirma essa última aparição de Jesus. O caráter velado da glória do ressuscitado durante esse tempo transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena, ou seja, ainda não subi para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ou seja, lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Portanto, isso indica, diz o Catecismo, uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. O acontecimento, ao mesmo tempo histórico e transcendente da ascensão, marca a transição de uma para outra. Então, meus irmãos e irmãs, significa dizer que esse caráter velado da glória do ressuscitado transparece nas palavras misteriosas que ele vai dizer a Maria Madalena. Subo para o meu Pai, para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Portanto, não me toques. Dessa forma, então, vemos que aqui já temos uma glória que está velada. É a glória, ou seja, é a realidade espiritual, a realidade transcendente que Jesus traz com a sua ressurreição e que transmitirá também para todos nós. Se não fosse a ressurreição de Jesus, não teríamos futuramente essa realidade da glória do nosso corpo, ou seja, na ressurreição da carne, na glorificação da nossa carne. Vocês percebem agora por que o profundo respeito que nós devemos sempre ter em relação ao corpo. O corpo está sempre dentro de uma dimensão divina, do caráter da criação de Deus. Sendo criação de Deus, é, portanto, divino. Então, dessa forma, temos essa expressão divina naquilo que é essa realidade humana que Jesus traz para ser glorificada com a sua ressurreição. Essa última etapa permanece intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai, ou seja, Cristo. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Fala Jesus lá, nós encontramos no texto de João, capítulo 3, versículo 13. Entregue as suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir esta porta ao homem, de sorte que nós, seus membros, tenhamos a esperança de encontrá-lo lá onde ele, nossa cabeça e nosso princípio, nos precedeu. Então, tudo isso aqui, nesse parágrafo 661 do Catecismo da Igreja Católica, é para nos dizer, então, daquilo que diz respeito a como nós podemos entender essa união íntima entre a sua glorificação, a sua realidade divina, que foi também absolvida pela realidade humana na encarnação. E essa realidade humana que Jesus assume na sua identidade divina, ele traz consigo
e a leva justamente na ascensão, quando ele sobe aos céus. Por que agora insistir, meus irmãos e irmãs, sobre isso, até num tom catequético, né? Nosso programa ele é um programa catequético e, portanto, é por isso que fazemos, né, esses discursos que podem também ser do ponto de vista pastoral, como muitas vezes nós já falamos aqui, mas em alguns momentos ele precisa também, né, ter um caráter catequético teológico para nós entendermos, então, algumas dinâmicas e mecanismos, né, de conceito, né, para entender, então, aquilo que realmente estamos meditando. Nesse caso, é como se nós tínhamos a realidade, vamos dizer, humana. E essa realidade humana era a realidade que nós tínhamos, vamos dizer assim, quase que unilateral, né? Ou seja, somente ela. Partido, claro, tínhamos a expressão da criação de Deus em nós, ou seja, né, tínhamos a imagem e semelhança de Deus, tanto que nos textos de Gênesis, quando se usa a expressão, né, imagem e semelhança de Deus, é já para poder dizer que temos como que uma forma, uma preparação para poder acolher esse conteúdo da expressão plena da identidade de Deus na nossa vida, que depois nós vamos chamar de graça santificante e assim por diante. Em Jesus, isso se torna pleno, ou seja, Jesus, ele assumiu a nossa humanidade, né? Então, nessa identidade de Jesus, está verdadeiramente a nossa humanidade, ele é, como diz o Concílio de Nicéia, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E é claro, isso não foi uma simples, vamos dizer, assunção, vamos dizer, uma simples união de realidade humana e divina, mas as consequências dessa íntima união entre a realidade humana e a realidade divina se encontram de uma forma plena na pessoa de Jesus. Ou seja, todos nós trazemos, portanto, na nossa identidade, na nossa essência, a glorificação que Jesus fez da nossa humanidade, a partir do momento em que, assumindo a nossa humanidade, ressuscitando, voltando à vida e indo para o céu, de fato, ele vive, né? E ele nos dá. E tudo isso, então, é uma beleza, né? Pelo próprio fato, né, de que nós poderíamos dizer que realmente o que nós temos como benefício, primeiro, né, a salvação, depois a condição de filhos de Deus, e de que, como disse Jesus respondendo aos fariseus, né, como diz a Escritura, vós sois deuses, ou seja, a expressão da presença e da graça de Deus agindo em cada um de nós. É uma realidade profundamente teológica, uma realidade, né, profundamente espiritual. E quando eu for elevado da terra, trairei todos os homens a mim, diz Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 32. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão ao céu. É o começo dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou em um santuário feito por mão de homem, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Então significa dizer que Jesus já começava a anunciar a realidade da ascensão, sobretudo com essa expressão do Evangelho de João. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Ou seja, então, de fato, significa dizer que Jesus, ao subir aos céus, de lá, a primeira coisa que ele irá fazer é justamente enviar o Paráclito, ou seja, enviar o Espírito Santo. E no tempo litúrgico da Páscoa, realmente nós, por 40 dias, vivemos o tempo da Páscoa, chamado tempo pascal. Depois nós iremos celebrar a festa e a solenidade da Ascensão do Senhor. E uma semana após a celebração da solenidade da Ascensão do Senhor, nós iremos celebrar a solenidade de Pentecostes. Por quê? Jesus havia prometido que ao subir aos céus, de lá ele enviaria o Paráclito.
Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje falando sobre o artigo 6 da nossa profissão de fé, né? A ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé.